Estão me escutando bem, pessoal? Sim. 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 Beleza. Estão vendo minha tela? Yes. Maravilha, maravilha, maravilha. Aula 2, hein? Que emoção. Todo mundo aí contando as horas para esse momento. Aí, ó, vamos recordar rapidinho aí a definição de integral pra gente continuar aí nosso bate-papo aí. Então, vamos lá. Lembrando, né, que essa notação que vocês estão vendo à esquerda aí, acompanha meu mouse, à esquerda da igualdade, essa notação aí, chamada de integral de f de x dx, ela significa o quê? Ela representa a família de todas as primitivas da função fzinho. Isso quer dizer o quê? Que o que você vai colocar à direita da sua igualdade, esse fzão de x mais a constante, isso que você vai colocar à direita são as funções cuja derivada dá exatamente o f de xzinho, fzinho de x. Então, quando é que você verifica? Como é que você verifica se a sua integral está correta ou não? Você deriva o que está à direita e você tem que chegar nessa fzinho de x. Aí tá tudo certo, porque a notação, a definição de integral indefinida é exatamente essa. Você representa a família de todas as primitivas da função fzinho, tá? Por isso que esse c aqui você não pode esquecer. Esse C que está aqui, ele representa todos os números reais. Ele é uma constante real e você pode escolher o real que você quiser, a constante real que você quiser para colocar aí. Porque a derivada sempre vai dar zero, tá? Então, muito cuidado aí. Quando vocês forem escrever suas integrais indefinidas, não esqueçam dessa constante. Alguma dúvida aí, pessoal? Não, professora, tá tranquilo. Então tá. Isso aí é um resumão aí da aula passada. Então tem esse teoreminha aí, ó. Tem 5 propriedades aí. Eu vou passar uma por uma com um exemplo para ficar mais fácil, tá? Vamos começar pela primeira. Integral de f' de x dx é igual a f de x mais uma constante. Observa que à direita aqui dessa igualdade, a gente não tá mais com aquele fzão. A gente tá com uma fzinha. Tá? Mas por que isso aí funciona? Por que essa igualdade está certa? Olha quem é a sua função agora. Antes você tinha como função a sua fzinho de x lá dentro da integral. Agora você tem como função a sua f' de x. Então, o que você coloca depois dessa igualdade, como eu estava falando? Você coloca todas as funções, todas as primitivas da função que está lá dentro, do integrando. Como é que você verifica se está certo? Você deriva e tem que dar exatamente a função que está lá dentro. Quando você derivar essa galera da direita aqui, a derivada da constante é zero. A derivada de fzinho de x é fzinho linha de x. Por isso que essa propriedade aqui tá linda, maravilhosa e não tenho que mexer nela. Tudo bem, gente? Acho que tem alguém querendo entrar. Peraí. Pessoal, vocês, por favor, vocês me dão o retorno aí. Querendo entrar, então já entrou, né? Porque não tô vendo autorização aqui. Tudo bem, gente? Abre o áudio aí pra falar. Se tiver dúvida, fala também, tá? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Tem alguém aí, pessoal? Tudo bem, pessoal? Você tinha caído, professor. Tinha caído, Eu professor. caí, Aê, agora voltou. levei um tombão aqui.
Fiquei aqui, perguntei. Deixa eu só conferir aqui a minha internet, não é possível. Tá todo mundo me escutando direitinho agora? Agora sim. Agora sim. Ah, tá, porque eu fiquei assim, tão entenderam? Ficou um silêncio, falei, não é possível. Deixa eu só ver se eu continuo gravando aqui, continuo. Tô tranquilo. Bom, vocês chegaram a pegar a explicação dessa igualdade aí? Sim, eu só acho que não tá compartilhando a tela, tá? Tá não. Não estão vendo minha tela, não? Não. Então deixa eu compartilhar. Não. Deixa eu ver por que ela não tá compartilhando. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ah, porque eu devo ter caído, né? Quer dizer, eu caí. Aí... Deve ser isso. Vamos lá. Ao vivo é tudo com muita emoção, né? A gente planeja um negócio, tudo com muita emoção. Haja coração. Aí. Acho que tudo certo agora, pessoal? Sim. Parece sim. Então tá bom. Show. Sim. Se vocês puderem me dar esse retorno no áudio, eu agradeço, tá? Porque daí eu consigo me orientar aí, escutar, ver que... Porque imagina se eu continuo falando aqui, né? E não vou atrás de mexer na minha internet. Ia ficar aqui até as 8 horas falando sozinha. Mas vamos lá. Alguma dúvida nessa igualdade aí de cima? Não, tranquilo. Eu dei um exemplinho aí, ó. Se eu chamar a minha funçãozinha de seno, a derivada dela, eu sei que é o cosseno, né? Te lembrou lá na aula passada. A derivada do seno é o cosseno. Então, se eu escrever aqui a integral de f' de x dx, onde tem a f' de x, observa que eu estou usando f' dentro da integral, é a função derivada, então eu coloco o cosseno lá. Então, eu estou dizendo que essa integral do cosseno de x dx é seno x mais a constante. Por que está certo? Porque quando eu derivo seno dá cosseno, quando derivo a constante dá zero. Então, a derivada dessa galera que está à direita da igualdade realmente dá cosseno. E seno é a função que eu comecei a brincadeira, tá? Então, só um exemplinho aí para mostrar para vocês o que acontece na prática com essa propriedade. Mas a ideia é exatamente essa. Quando você deriva o que está depois da igualdade, você tem que voltar para o integrando. Por isso que está certo. Beleza? Vamos em frente? Nesse caso, você acabou derivando duas vezes, né? Porque a função era cosseno, aí você derivou um seno. Não, vamos lá. É o seguinte, concentra na integral, na função que está dentro da integral. A função que está dentro da integral é cosseno, tá? Por isso que essa integral aqui dá seno, tá bom? O que eu peguei aqui? Eu peguei minha função como sendo seno, então a derivada dela é o cosseno. Cris, por que você fez isso, Cris? Porque eu simplesmente quero mostrar que aquela igualdade que está aqui em cima do meu slide funciona na prática. Então, nessa minha igualdade que está aqui em cima, ela diz o seguinte, que quando eu faço a integral da derivada de uma função, isso aqui é igual à própria função mais a constante. Nesse meu exemplo que eu tomei aqui, a minha função é seno. Então, a derivada dela é o cosseno. Aí eu vou aplicar essa propriedade para ver que ela funciona. Então, olha como é que eu começo. Eu começo pela esquerda da propriedade, tá vendo? Eu começo com o integral da derivada dx. Quem é a derivada nesse exemplo que eu peguei? A derivada nesse exemplo que eu peguei é o cosseno. Aí eu só escrevo aqui que é o cosseno. Aí, nesse passo aqui, acompanha meu mouse. Essa igualdade aqui, o que eu fiz? Eu resolvi a integral. Como é que você resolve a integral? Você descobre quem é a primitiva da função. Então, eu sei que as primitivas aqui são seno de x mais a constante. Por quê? Porque quando eu derivar seno, dá cosseno. Quando eu derivar a constante, dá zero. Então, eu voltei para o cosseno. Essa igualdade aqui, eu fiz a definição de derivada. Beleza? Só que esse seno aqui era a função que eu comecei a brincadeira no exemplo. Então, só quis mostrar com esse exemplo que na prática essa propriedade ela funciona. Se você tem a integral e lá dentro você tem a derivada, a função que você vai colocar como primitiva é a própria fzinha. Entendi. Entendeu?
Eu só estou usando um exemplo para mostrar como é que essa propriedade funciona na prática. Professor, uma dúvida. Pode falar. Com relação à matéria como um todo, a gente precisa necessariamente saber as derivadas de, tipo, cotangente, tangente, ou só fica no básico, sei lá, seno, cosseno é o suficiente para a matéria? Não, a gente vai trabalhar com tangente, com arco secante. A gente vai trabalhar com as outras. Eu até fiz o seguinte, nessa primeira lista que eu coloquei para vocês, eu coloquei as funções, as outras funções, tangente, cotangente, as funções trigonométricas inversas também, arco secante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar uma tabelinha dessas derivadas para vocês, porque vocês vão precisar delas, tá? E vai ajudar vocês com essas, porque para você saber integral, você tem que saber as derivadas, né? Porque senão, se você não recorda as principais derivadas, fica complicado para você trabalhar com integral. Então, nessa primeira lista que eu já joguei para vocês lá no Google, na sala do Google, eu tenho lá eu coloquei muitas integrais, usando tangente, arco secante, secante. Então, eu vou fazer uma listinha para vocês das derivadas dessas funções para vocês conseguirem resolver. Qualquer livro, aqueles livros de cálculo 2 que eu indiquei, todos eles têm essas tabelas, tá? Todos eles têm. Mas aí eu vou fazer uma pra vocês e vou liberar lá na sala, tá bom? Aí ajuda vocês aí pra fazer as continhas, beleza? Tá bom. Tá? Exemplo 2. Agora, olha só, galera, olha só. Essa segunda propriedade aqui desse teorema, você tá pegando e derivando a integral, ó. Ó que louco, você tá derivando a integral e você tá chegando na própria funçãozinha que tá lá dentro. Eu vou mostrar para vocês por que isso acontece aqui usando esse exemplo aqui. Como é que você enxerga isso na prática? Na teoria, para você provar isso, você simplesmente usa a definição de integral. Quando você resolve essa integral aqui dentro, acompanha meu mouse. Quando você resolve essa integral aqui dentro, essa integral de dentro, vê se você concorda comigo. Eu fui para frente em vez de ir para trás. Essa integral que está ali dentro é isso aqui, não é? Fzão de x mais uma constante, não é? Aquela integral que está dentro daquele parênteses grandão é isso aqui, beleza? Beleza. Então, o que está sendo feito? A gente está derivando isso. A gente está derivando esse pedaço aqui, que é a derivada dessa integral. Quando eu derivar esse pedaço aqui, a derivada da constante é 0. E a derivada da fzão, como ela é uma primitiva de f, tem que ser a própria fzinho. Por isso que quando você deriva a integral, aparece a fzinho aqui e não tem nenhuma constante junto com ela. Porque quando você está derivando a integral, você está derivando fzão de x mais a constante. A derivada do fzão de x é a própria fzinho, porque é assim que você define a integral. A derivada da constante é 0, por isso que aqui não tem uma constante. É totalmente diferente dessa outra situação que a gente viu aqui. Nessa primeira situação aqui, você está integrando a derivada. Nessa segunda situação aqui, você está derivando a integral. Ao contrário. Tá beleza, gente? Essas coisas têm que ficar claras, tá? Essas propriedades a gente vai usar muito. Tudo bem? Pessoal, Sim. se tiver dúvida, vocês falam, tá? Eu não tenho como adivinhar aqui. Meus bus não estão de greve aí, estão de férias. Eu não tenho como, bola de cristal também tá meio aí sem energia. Então eu não tô conseguindo adivinhar. Tem que me ajudar. Tá? Professora, Pode falar. eu só não consegui entender exatamente como chegou no f de x, porque lá ia sobrar o f de x e aí eu tenho que derivar o f de x, né? Não. Aqui dentro, ó, tá vendo aqui dentro o meu mouse? Tá vendo aqui dentro? Antes de você derivar essa integral, você tem que resolver a integral para saber o que ela é. Antes de derivar, você resolve a integral. Quando você resolver essa integral aqui dentro, você vai ter isso aqui, ó. Dentro da integral, ó. Tá vendo? Tá certo. vendo? A integral, ela é isso aqui. Então, antes de você derivar a integral, você tem que enxergar quem ela é.
para depois você derivar. Então, derivar essa integral, acompanha-me o mouse. Derivar essa integral é derivar isso que está à direita da igualdade, beleza? Sim. Como é que a gente deriva isso que está à direita? Derivar essa mais a derivada dessa. Beleza? Uhum. A derivada dessa aqui, a derivada de fzão, dá fzinho. Ah, sim. Porque essa é a definição de integral. E a derivada da constante dá 0. Então, quando você derivar a integral, só sobra quem? A fzinho. O Fzinho. O fzinho. Entendi. Tá? Aí, num exemplo aqui, eu peguei a função como sendo cosseno. Vou fazer no exemplo aqui, ó, para vocês enxergarem, ó. Então, eu vou derivar a integral do cosseno. Tô pegando um exemplo aqui onde a função é o cosseno. Eu vou derivar a integral do cosseno. Mas antes de eu derivar a integral do cosseno, eu preciso resolver essa integral. O que é resolver a integral? É encontrar a primitiva do cosseno, que nós já vimos que as primitivas, né, a família das primitivas do cosseno é seno mais a constante. Então, isso que está escrito aqui, ó, seno de x mais a constante, nada mais é do que a resolução dessa integral. Cris, como é que eu sei que está certo? Deriva. Quando você derivar seno de x mais a constante, sobra o quê? Sobra cosseno, beleza? Então, essa igualdade aqui, em termos de integral, ela tá certa. Então, aqui, ó, você derivou, você voltou pro cosseno, ó. Então, por isso que essa função resposta final aqui é exatamente a função que tá lá dentro, ó. No exemplo aqui, vocês conseguem ver isso usando o cosseno. Foi ou não foi? Ô, professor, eu me perdi ali no meio. Pode falar. Aqui? No caso, a primitiva do cosseno, no caso a integral do cosseno, é seno mais a constante. Isso, então tá aqui, ó. Tá vendo meu mouse? Isso. Tá aqui. E aí, se a gente deriva isso, vai dar... Ah, tá, entendi. Tá. É só, isso aqui é... Cris, por que você tá fazendo esse monte de igualdade? Eu só quero mostrar pra vocês que essa propriedade aqui, ó, essa propriedade que o teorema me dá, ela é verdadeira. Como é que ela funciona na prática? Só isso. Tá? Se aparecer pra você, porque olha só, Cris, mas por que isso é importante? Por que isso vai ajudar a gente? Ó, pensa comigo, na lista vocês vão ver que eu já botei umas questões nisso aqui, pensa comigo. Se eu coloco uma função maluca aqui dentro, ó, no lugar, aqui eu botei cosseno, mas você, botei cosseno porque eu tô simplesmente querendo que vocês entendam a propriedade. Agora, digamos que ao invés do cosseno, eu coloque uma função maluca que eu não sei resolver a integral. Sempre lembrando que resolver a integral é encontrar a família de primitivas dela, da função. Nós não sabemos fazer isso para qualquer função. Na aula passada nós vimos seno, cosseno, exponencial, logaritmo natural, 1 sobre x. Nós vimos as funções da forma mx e nós vimos as funções potência com potência racional. Por enquanto, nós só sabemos integrar essas funçõezinhas. E a gente vai ver que a gente não vai sair aqui desse curso sabendo integrar todas as funções. A gente vai ter algumas técnicas de integração para umas funções mais acessíveis, digamos assim. Mas a gente não vai sair daqui sabendo integrar tudo. Tem funções que exigem técnicas, são muito complicadas para você determinar a família de primitivas dela. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente estou mostrando para você como é que essa igualdade aqui, funciona na prática, usando uma função simples. Se eu jogar uma função maluquete aí no lugar do cosseno, que a gente não sabe integrar, eu consigo resolver essa igualdade. Eu consigo resolver essa derivada, porque eu sei que essa propriedade me diz que a função, a derivada da integral, é a própria função. Então, mesmo que eu coloque uma função aqui muito doida, no lugar de fzinho de x, eu coloco uma função muito maluca aqui, eu sei que essa derivada dá ela própria, por causa dessa igualdade aqui. Então, é nesse sentido que essas propriedades ajudam a gente. Tá bom? Sim ou não? Sim, beleza. sim. É
É nesse sentido que a gente, né, ah, isso aí não vai servir. Não, vai servir, vocês vão ver. Na lista vocês já vão me agradecer. Aí, ó. Tudo bem, pessoal, com essas duas primeiras propriedades? Primeiro você integra a derivada, depois você deriva a integral. Coisa fica bem simples. Essa terceira propriedade aqui diz o seguinte, que quando tem uma constante envolvida na brincadeira, tem uma constante aí multiplicando o seu integrando, o seu fzinho de x, você pode fazer a integral sem se preocupar com ele, a integral do fzinho, e depois você multiplica pela constante. Isso não é difícil de ver que funciona, porque nós sabemos que a integral é isso aqui, ó. A integral que está aqui é isso aqui, ó. Então, se eu botar uma função constante, se eu botar um númerozinho aqui na frente, o que a gente lembrou na aula passada? Que como é que você deriva tudo? Uma coisa muito importante, pessoal. Tudo que a gente vai aprender com integral tem relação com as propriedades de derivada. Porque a definição da integral envolve a derivada. Então, qualquer coisa que você faça com integral tem derivada por trás. As propriedades de derivada influenciam. Então, por exemplo aqui, se eu multiplicar essa integral aqui por um númerozinho, eu estou multiplicando essa soma aqui por um númerozinho. E eu sei que quando eu derivo uma função e um númerozinho que multiplica a função, eu só me preocupo em derivar a função. Aquele númerozinho, aquela constante que está multiplicando, não vai atrapalhar. Por exemplo, me acompanha aqui, ó. Como é que você deriva 3x ao quadrado? Como é que você deriva? O pessoal tá aí? Sim. Ah, então tá. Sim. Vocês me falam aí porque eu tô com medo dessa minha internet maluca aqui. Como é que você deriva 3x ao quadrado? Mantenho 3, derivo x ao quadrado. Mantenho 3, deriva x ao quadrado. Então você vai jogar o 2 pra frente, vai tirar 1, então vai dar 6x, correto? Correto. Então quando você deriva, a constante, ela não vai te atrapalhar. Então é por isso que na integral isso também vai acontecer. Porque a integral, ela vem da derivada. Você define a integral pensando na derivada, nas primitivas que você deriva. Então, isso vai funcionar bonitinho, ó. Não interessa se você... mas eu quero multiplicar antes de integrar. Pode, não tem problema. Ah, mas vai ficar muita conta, eu vou tirar a constante e vou integrar, depois no final eu multiplico. Tranquilo, sem problemas. O que você não pode fazer é simplesmente esquecer essa constante, integrar e não multiplicar por ela, tá? Isso você não pode fazer. Aí você tá roubando, não pode roubar não, tá? Tem que seguir as regras aí. Então, por exemplo aqui, ó, peguei esse exemplo. Eu peguei a minha função como sendo cosseno. Então, na primeira linha aqui, que eu tô mostrando o meu mouse, eu vou fazer a integral de uma constante qualquer vezes a minha função. Então, se a minha função eu chamei de cosseno, onde está a minha função, eu vou botar o cosseno, beleza? Beleza. Só estou usando um exemplo. Agora é o seguinte, como é que você resolve essa integral aqui? Você tem que achar a família das primitivas da função c vezes cosseno. Por que essa família é c seno mais c, mais czão? Deriva isso aqui. A derivada da constante do czão é 0. A derivada de c seno x, quem é a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Então, a derivada de c seno x é c vezes o cosseno. E nós acabamos de lembrar. Quando você deriva uma função com uma constante, você deixa a constante paz e deriva a função. Então, essa primeira integral aqui, qual foi a resposta dela? C, seno de x mais a constante. Sim ou não? Sim. Sim. Agora eu vou fazer a segunda. Na segunda, eu vou fazer o contrário. Eu vou integrar e depois eu vou multiplicar. Então eu vou fazer c vezes a integral do cosseno. Quem é a integral do cosseno? Nós já vimos que é seno mais a constante. Por quê? Porque quando você deriva seno mais a constante, só sobra o cosseno. Então, essa integral é seno mais a constante. Então, você vai estar multiplicando tudo isso aqui por esse czinho. Presta atenção agora. Não você vai dizer que eu estou roubando.
Quando você multiplicar isso aqui vai dar C vezes o seno, mais Czinho vezes o Czão, correto? Sim. Sim. Bom, mas eu tô dizendo que essas coisas são iguais, porque esse primeiro camarada aqui, você concorda comigo que deu igualzinho, ó. Aqui deu C seno X, aqui deu C seno X. Aqui em cima deu um Czão, aqui embaixo seria o C vezes o Czão, certo? Certo. Por que isso não vai fazer diferença aqui? Porque esse Czão aqui, ele está representando todos os números reais. Ele está representando todos os números reais. Então, quando você multiplicar todos os números reais por esse Czinho, você tem todos os números reais. Esse Czinho você está variando também. Então não importa qual é a cara que você vai chamar. O que importa aqui? Importa é que esse Czão aqui são todos os reais. Esse Czão aqui são todos os reais. É só isso que importa. Como é que você vai chamar essa... a gente tá chamando desde o início de Czão. Ah, mas eu não gosto de C. Eu quero chamar de Zé. Quero chamar de Z. Z de zebra, Z de Zé. Aí você bota mais Z. Ah, mas eu quero saber... Ah, mas a minha namorada é a Maíra. Aí eu vou chamar de... Vou botar o Mzão ali. Tanto faz a constante que você vai colocar. O que importa é o que ela significa. Ela representa todos os reais. Tá bom? Beleza. Tá? Então, quando você tem a integral de uma função que está multiplicando uma constante, você pode ignorar essa constante, resolver a sua integral, que vai ficar mais enxuta, sem essa constante, e depois você multiplica no final. Beleza? Podemos seguir? Sim, senhora. Então vamos lá, para mais uma propriedade. Essas propriedades que a gente está vendo, pessoal, elas vão ajudar muito a gente a resolver as integrais, tá? Agora eu tô falando o quê? Ó, que a integral da soma, ó, a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Por que é simples de enxergar isso? Quando você integra funções que estão somando, aqui, ó, se você integrar a fzinho, a primitiva dela é fzão. Se você colocar mais uma gzinha aqui, a primitiva da gzinha eu vou chamar de gzão. Como é que você deriva a adição de duas funções? Como é que você deriva a adição? A derivada da soma é o quê? É a soma das derivadas, não é isso? Você soma os termos, não é isso? Da função. Se você tiver três funções e você somar as três, se você for derivar, você vai derivar as três e vai somar, correto? Então, isso acontece também com a integral. Por isso que vai funcionar. Essa primeira integral aqui vai ser a primitiva de fzinho, a função que derivando da fzinho, mais a constante. Essa segunda integral aqui vai ser a função, é a gzão, vai ser a função que derivando dessa gzinho, mais uma constante. Quando você somar essas duas, você vai ter a derivada, uma primitiva de fzinho mais uma primitiva de gzinho. Se você derivar a soma, você deriva cada uma delas. Por isso que você chega nessa função aqui. Nessa função soma. Vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que fica mais claro. Aqui, ó. Peguei a integral da soma de duas funções. Eu escolhi essas duas funções aqui, ó. Escolhi seno e escolhi e de x. Tá bom? Então, eu vou somar ela. Seno de x mais e de x. Por que essa igualdade que eu tô apontando o meu mouse tá certa? Por que essa integral aqui deu isso aqui? Deriva isso aqui. Qual é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos o seno, mas com esse menos que tá na frente, virou seno. Qual é a derivada de e de x? É a própria de x. Como é que você deriva uma soma? Você soma as funções. Então, a derivada desse pedaço, a derivada constante aqui é zero. Então, a derivada dessa galera que tá aqui, passando o meu mouse, a derivada dessa galera é seno de x mais e de x. Então, essa igualdade está correta. Sim ou não?
Sim. Tudo bem, gente? Tem mais gente aí? Sim. Quando você... Agora eu vou fazer as integrais separadas, depois eu vou somar, ó. A minha F eu chamei de seno, a minha G eu chamei de E de X. Então eu vou fazer uma integral mais a outra. Qual vai ser a primitiva? Como é que você resolve essa primeira integral aqui? Qual é a família das primitivas do seno? É menos o cosseno mais uma constante. Quando eu derivo menos o cosseno, dá seno. Qual é a primitiva? Quais são as primitivas de E de X? A própria E de X mais uma constante. Então, eu tenho uma constante da primeira integral somada com uma constante da segunda integral. Mas essa constante, ela não está amarrada. Ela representa todos os números reais. Então, eu junto essas duas constantes nessa aqui, ó. Seria uma C1 mais uma C2, mas como essa galera toda varia nos reais, eu completo todos os reais, eu chamo de C. Observa que tanto faz integrar a soma como somar as integrais. Foi ou não foi? Foi. Foi. Só falar, tá, pessoal? Se tiver algum problema aí, tá bom? A mesma coisa acontece para a diferença. Por que na diferença também não vai ter problema? Porque nós sabemos que a diferença... Como é que você deriva uma diferença? Você faz a diferença das derivadas, não é isso? A derivada funciona muito bem com a adição, com a subtração e quando você multiplica por uma constante. Quando você tem uma função multiplicada por uma constante, você deriva a função e deixa a constante em paz. Quando você quer derivar uma diferença, você deriva cada uma delas e subtrai. Então é por isso que funciona direitinho para integral. Olha o exemplo que eu peguei aí. Eu peguei a minha função agora como sendo E, a minha função é F e a minha função G como sendo cosseno. Vou fazer a subtração, a integral da subtração. Por que essa integral aqui que eu resolvo tá certa? Você vai fazer a mesma coisa. Você deriva e tem que voltar aqui. Quem é a derivada de E de X? É de X. Quem é a derivada do seno? É o cosseno. Quando você faz essa diferença, você faz a diferença das derivadas. A derivada dessa constante aqui é zero. Então, quando eu derivei essa parte, esse termo aqui onde eu estou passando o meu mouse, quando eu derivei isso, eu cheguei em E de X menos o cosseno de X. Então é por isso que essa igualdade está certa. Foi? Sim ou não? Sim. Aqui eu vou fazer a integral separada das diferenças, ó. É de x dx menos a integral do cosseno. Qual é a integral de E de x? As primitivas de E de x. É de x mais uma constante. Qual é a integral do cosseno? É o seno. Só que eu estou fazendo uma diferença aqui, então eu coloco uma diferença aqui. As duas constantes que apareceria uma constante aqui nessa integral e apareceria uma constante aqui nessa outra integral, que seria uma C1 e uma C2, mas como eu já expliquei, como elas estão variando nos reais, você junta elas e chama de C. Isso não vai atrapalhar em nada, continua sendo todos os reais. Então, a integral da diferença é a diferença das integrais, não tem perigo. Sim ou não? Sim. Estão acompanhando, pessoal? Tá tranquilo? Sim, prof. Tá bom. Então, olha só. Por isso que agora fica fácil a gente fazer certas contas que a gente não tinha feito. Por exemplo, essa integral a gente não tinha resolvido ainda. É claro que se você já estudou essa parte, já estudou a integral, você saberia resolver. Mas se você está pela primeira vez acompanhando essas aulas, acompanhando esse conceito, essa integral que vocês estão vendo aí, a gente ainda não sabia resolver. A gente sabia resolver essa aqui, ó. A gente sabia resolver a integral de 6x ao quadrado e a gente sabia resolver a integral de menos 1. Mas a diferença a gente não tinha visto nenhuma definição, nenhuma propriedade que respondesse por isso.
Por isso que ela tá aparecendo agora, porque você tem uma integral aqui de diferença. Então você acabou de ver que a integral da diferença é a diferença das integrais. Então você pode, sem problemas nenhum, sem medo, tranquilamente, fazer a primitiva de uma, subtrair da primitiva da outra e jogar a constante no final, que tá tudo certo. Você tá fazendo integral por integral. Qual é a primitiva de 6x ao quadrado? Vamos lembrar da aula passada, quando você tem uma potência. Como é que você acha a primitiva da função? Você joga mais 1 na potência e o que der você também joga no denominador. Lembra? Sim. Então, 6x ao quadrado, a primitiva vai ser x ao cubo sobre 3. Deixa a constante pro final, só não pode esquecer dela. Por que funciona? Se você derivar 6x ao cubo sobre 3, você volta para 6x ao quadrado. O 3 vai para frente, vai cortar e tira 1. Qual é a primitiva de menos 1? Nós vimos a aula passada também. Qual é a função cuja derivada dá menos 1? Menos x. A derivada de menos x é menos 1. Então tá aqui a primitiva. Eu junto as duas constantes e chamo de c. Aqui eu só faço uma divisão por 3 para ficar mais bonitinha a minha resposta. Mas por que você pode resolver a integral dessa forma? Porque você está amparado por essa propriedade da subtração. Certo? Sim. Show. Sim. Show. Exemplo 7, a mesma coisa. Nós não sabíamos resolver esse exemplo aí aula passada. Agora a gente sabe por causa da diferença. Quem é a primitiva de x à quinta que nós vimos na aula passada? X à sexta sobre 6. Por quê? Porque aqui tem duas igualdades, depois eu vou tirar, tá? Porque x à sexta sobre 6, a derivada da x à quinta. Joga o 6 pra frente e corta sobre a x à quinta. Qual é a primitiva de menos 4 seno? Nunca esqueça do sinal. Qual é a primitiva de menos 4 seno? É 4 cosseno. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. Então, esse 4, quando você deriva, junto com o cosseno, você deixa ele em paz. Lembra da propriedade da derivada? Então, você volta para menos 4 seno. O que você está usando aqui? Você está usando tanto essa propriedade da diferença, como essa aqui do produto, ó. O que diz essa do produto aqui com a multiplicação? Tanto faz você integrar a função multiplicando pela constante, como você integrar a função e depois multiplicar. Então é isso que você está fazendo aqui, ó. Quando você faz isso aqui, ó, com 4 seno x. Esse menos 4 que está aí. Você está deixando ele em paz. Você está procurando a primitiva de menos seno. Por que isso está certo? Porque se você derivar isso que eu estou mostrando aqui, você chega em x à quinta menos 4 seno. Foi ou não foi? Foi. Tranquilo? Tranquilo, gente? Estão perdendo menos de cálculo 2? Por enquanto, sim. Então vambora. Será cálculo 1. Pois é final de cálculo 1, né? Mas tem gente que chega em cálculo 2 já com medo. Isso é o final de cálculo 1. Mas a gente já conversou porque que a gente tá vendo isso aqui, né? Não, tem que ver mesmo. Cris. Já Aí, fica... eu Não, mas o pessoal não teve essa... Por causa desse negócio, né? Não teve como ver essa parte da... E não tem como... Na teoria, né? O programa de cálculo 2 do BSI, né? Do curso BSI, ele começa em técnicas de integração. Só que não tem como eu falar em técnicas de integração se a turma anterior, a turma do cálculo 1, não aprendeu integral. Como é que você vai aprender técnica de integração se você não sabe o que é integral, né? Então eu tive que fazer esse arranjo aí. Tá? Aí, ó, essa integral aí, ó. Ó, dá uma olhadinha nela. Você está integrando cada uma das parcelas e subtraindo, ó. Que a integral de 2 é de x? 2 é de x. Por quê? Porque a derivada de 2 é de x, a 2 é de x. Qual é a integral de menos 5 sobre x? Aqui você não pode usar aquela propriedade da potência com x a menos 1, lembra?
Senão você vai ter uma divisão por zero se você fizesse aquela propriedadezinha da potência. Mas a gente já sabe que para você, qual é a função cuja derivada dá 1 sobre x? É lnx. Então, quando você derivar essa galera da direita aqui, ó, a derivada de 2 é de x é 2 é de x. E a derivada de menos 5 lnx é menos 5 sobre x. Por quê? Porque a derivada de lnx é 1 sobre x. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom demais, né? Muito bonito. Vamos ou não vamos? Vamos. Então vambora. Aí, ó. Agora vai começar a ficar legal. A pergunta aí do rapazinho, ó. Todas as integrais são imediatas? O que são imediatas, Cris? Isso que a gente tá fazendo aí, ó. Todas as integrais que a gente viu até agora são simples. Por quê? Porque a gente não teve que pensar muito para resolver elas. A gente conseguiu enxergar mais ou menos quem eram as primitivas de cara, só sabendo da derivada. Agora, a resposta, né? Infelizmente, a resposta... Todas as integrais são imediatas, a resposta é não, né? Metade desse curso aqui não existiria se a resposta fosse sim. Então... Por exemplo, aí, ó. Estão vendo na tela? Aí, ó. Sim. Essas integrais, a não ser que você já tenha estudado essa parte da matéria, chama de cálculo 1, chama de cálculo 2, chama de cálculo 1B, chama da matéria... A não ser que você já tenha estudado isso, se você for uma pessoa normal como eu, você não, de primeira assim, olhando, você não saberia resolver. Tá? Se for normal como eu, assim, que tem que estudar, que tem que ver, que tem que analisar, tem que se esforçar, você não enxerga quem são as primitivas dessas funções malucas que estão aí. Qual é a função cuja derivada vai dar x menos 2 à quinta? Qual é a função cuja derivada vai dar x elevado a x ao quadrado menos 1? Jesus! Qual é a função cuja derivada vai dar 1 menos 2x ao cubo, tudo isso elevado a 7? Mas, Cris, por que você está falando isso se eu estou diante de integrais? Eu estou falando isso porque como é que a gente resolve integral? Qual é o problema da integral? Resolver uma integral é você determinar a família de primitivas do integrando, da função que está lá dentro. Ou seja, você encontrar todas as funções cuja derivada dá a função que está lá dentro. Não é simples. Vamos atrás então? Vamos correr atrás da resposta aí? Vamos? Partiu? Bora? Bora? Pega um Vamos. café aí, pega a água e vambora. Por isso que a gente vai falar em técnicas de integração. Eu costumo fazer, quando eu trabalho com esse curso aí, chama o nome que você quiser, um A, um B, 2. Eu costumo fazer o seguinte, nós temos as integrais definidas. Antes de apresentar as integrais definidas, eu prefiro, e sempre funcionou, não vou dizer quantos anos que eu tô nativa, né? Porque vai ficar feio pro meu lado. Mas sempre que eu faço esse trabalho com esse conteúdo, eu trabalho com eu apresento a solução das integrais antes da integral definida. Vocês vão entender por quê. Vocês vão até achar mais fácil. Tá? A primeira técnica que a gente vai ver é uma técnica que resolve essas 6 integrais que vocês estão vendo aí. Milagrosamente, tá? Tem um teorema que representa essa técnica aí, você pode chamar a regra da cadeia para integrais. Então você pode olhar para ele, se você estiver olhando para a tela, você pode estar pensando assim, caramba, o negócio tá fácil, agora o negócio vai ficar... Você olha, que monte de letra é essa? Eu só vou ler aqui, depois eu vou explicar, tá? Aqui você tem 2 funções envolvidas. F e G. E você tem uma primitiva da função F. Uma primitiva Fzão da função Fzinha. Então, a partir de agora, quando eu falo para você a palavra primitiva, automaticamente você tem que saber, tem que estar na sua veia, tem que estar correndo no seu sangue, que primitiva é a função cuja derivada dá a função. Então, se eu falo para você, Fzão é primitiva de Fzinho,
automaticamente você tem que saber, a derivada de Fzão é igual a Fzinho. Tem que estar no sangue, tem que estar na veia. Tá? Uma definição muito importante. Então, olha aí o que está dizendo esse teorema, que a integral de f composta com g de x, essa notação que vocês estão vendo aqui é a notação de composição de funções. Então, você está pegando a função f, está aplicando na função g, vezes a derivada de g dx. Então, essa integral aqui, esse teorema está dizendo que é exatamente igual a primitiva da minha fzinha aplicada na minha g, composta com a minha g mais uma constante. É isso que está escrito aí. Essa é a teoria do negócio. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai trazer ela para aplicação. A gente vai entender o que ela significa. Tá? Mas uma coisa que você já pode observar é que essa integral não é uma integral simples, não é uma integral de funções simples, porque observa que tem uma coisa que diferencia ela de todas as integrais que a gente já fez. Tem uma composição de funções ali no meio, ó. Estão me ouvindo, pessoal? Vamos ouvir. Sim. Tá. Sim. Tem uma composição. Ai, Cris, como é que eu vejo isso? Olha aqui, ó. Olha essas funções, todas essas funções que vocês estão vendo aí dentro das integrais, todos os integrandos dessas integrais que estão na tela, são funções que têm composição. X menos 2 à quinta tem duas funções por trás aqui. Uma é a função x menos 2, outra é a função x à quinta. Elas fizeram uma composição entre elas ali para resultar em x menos 2 à quinta. Como é que x menos 2 à quinta nasce? De uma composição. Seno de 4x. Seno de 4x, por que seno de 4x é uma função composta? Por que tem uma composição envolvendo essa função? Porque não é seno de x. E nem é só 4x. A única forma dessa função aqui, ó, acompanha meu mouse. A única forma dessa função aqui não ser uma composição é se tivesse escrito assim, aqui seno de x. Mas aqui não é x, aqui é 4x. Então isso quer dizer que aqui tem duas funções por trás. Tem a função 4x e a função seno de x. Aqui, ó, raiz quadrada de 2x mais 1. Por que é uma composição, Cris? Porque não é raiz quadrada de x. Ela não seria uma composição se ela fosse raiz quadrada de x. Mas ela não é raiz quadrada de x. Ela é raiz quadrada de 2x mais 1. Então, ali dentro não foi só o x que trabalhou, foi 2x mais 1. E você pode verificar isso nas outras integrais que você está vendo aqui. Aqui, ó, essa função aqui, essa outra aqui, x é de x ao quadrado menos 1. Onde é que está a composição aí, Cris? Dá uma olhada na potência de E. A função exponencial, ela é E de x. A função que está aparecendo aí é E de x ao quadrado menos 1. Então, a potência não é só x. Se fosse E elevado a menos x, também seria uma composição. Mas por que, Cris? Porque menos x não é x. Seria a única forma de não ser uma composição se fosse x. Então, em todas essas integrais que vocês estão vendo aí na tela de vocês, todas elas trazem funções que têm composição por trás. Então, é isso que vai identificar essa primeira técnica para vocês usarem para resolver elas. Você vai identificar essa que tem funções compostas aí agindo no integrando. Aqui, ó. Olha onde está aparecendo a composição aqui. Tudo bem, pessoal? Tá clara a ideia do negócio aí? Sim. Tô curioso pra ver o que vem. Então tá, vamos lá. Como é que a gente vai resolver? A gente vai fazer uma mudança de variável. Por isso que é importante, por isso que eu estava perturbando a cabecinha de vocês, mostrando para vocês nessas integrais que estão no slide aparecendo aí, as duas funções que estão envolvidas, porque você vai precisar distingui-las para você conseguir resolver essa integral. Dá uma olhadinha como é que funciona essa resolução. Depois eu vou fazer exemplos, é claro, mas só para você ver como é que funciona.
A sua integral, você vai identificar uma composição e o restante vai ser uma derivada. Por que vai ser importante você identificar essa composição? Porque quando a gente tem composição, existe a função de fora e a função de dentro. Sempre que você fala em composta, função composta, existe uma função de fora e uma função de dentro. Só para lembrar rapidinho. A função de fora foi a última que foi aplicada. A função de dentro foi a primeira. Por isso que tem esse nome. Nessa notação que vocês estão vendo aqui, a função de fora é Fzinho, é bem intuitiva, ela fica lá fora. A função de dentro é a função Gzinho. Ela fica dentro, foi a primeira a ser aplicada. Então, no momento que você identifica essa composição, você chama a função de dentro da composição de U. Então, essa G de X aqui, ela passa a ser chamada de U. Você muda a variável. Você pega uma variável extra para trabalhar. Chama de U. Eu posso chamar de Z. Você pode chamar da letra que você quiser. Esse U que está aqui é só por convenção, que todo mundo usa. Você pode fazer com a letra que você quiser. Então, eu vou chamar isso que está dentro de U. Então, observa. Aqui embaixo eu estou reescrevendo a minha aqui embaixo eu estou reescrevendo essa igualdade de cima. Então, onde era F de G de X, passou a ser F de U, porque o que está dentro, o G de X eu chamei de U. Tudo bem até aí, pessoal? Até aqui tudo bem. Então tá. Sim, sim. Agora vamos ver o seguinte, antes de olhar esse outro pedaço aqui, vamos ver o que significa o DU. Se eu chamo U de G de X, o DU é a derivada de U. Então, se U é igual a G de X, quando eu derivo o lado esquerdo, essa derivada é igual à derivada do lado direito, porque eu tenho uma igualdade. A derivada de U, eu vou chamar de DU. A derivada de G de X, aparece G' de X dx. Aqui que eu vou explicar para vocês a importância do dx, que até agora eu não podia falar, porque senão ia embananar a cabeça de vocês. Presta bastante atenção. Vamos lembrar da regra da cadeia. A regra da cadeia é uma propriedade derivada que você usa para derivar a função composta. Você faz a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Estão lembrados da regra da cadeia? Lembro que existe. Você faz a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Que fora e dentro é esse, Cris? Da composição. Essa função aqui, ó, G de X, a função que está aqui fora é G. Acompanha meu mouse. E a função que está aqui dentro é X. Por que eu posso pensar que X é uma função? Porque eu não sei quem ela é. Esse X que ele está aqui, ele pode carregar uma função por trás dele, que está escondida. Então, quando eu faço a derivada de G de X, é como se eu estivesse aplicando a regra da cadeia. Eu tenho que derivar fora vezes a derivada de dentro. Essa é a regra da cadeia. A derivada de fora, quem é a função de fora aqui? Acompanha meu mouse. A função de fora aqui é G. A função de dentro, que está escondida, que eu não sei, é X. Então, a derivada de fora vezes a derivada de dentro seria a derivada de G de X vezes o dx. Eu estou derivando dentro. Eu não sei como é que é a cara desse X. Por isso que tem que aparecer esse dx aqui. Eu estou usando a regra da cadeia. Se eu não usar a regra da cadeia, eu estou contradizendo a definição de derivada. Cris, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Dx, então, é derivada de x. Isso. Então eu poderia escrever x'. Poderia, mas isso não, ninguém faz isso. Não existe. Como é que eu posso te falar? Por exemplo, quando a gente trabalha com o plano cartesiano, não tem o eixo X e o eixo Y? Tem. Você não vai achar. Você pode pegar livros em alemão. Você pode pegar livros em russo, de matemática, tá? De matemática. O plano cartesiano, eixo X e eixo Y.
Vai ser a variável x pro eixo x, pro eixo horizontal, e vai ser a variável y pro eixo vertical, certo? É uma convenção. Todo mundo entrou no acordo e entendeu? Então esse dx aí, você nunca vai enxergar x'. Tá, e só para fazer mais a pergunta. O acordo do plano cartesiano é o horizontal é x e o vertical é y. O acordo aqui, o que tem de especial aqui que a gente usa o dx e não o x'? É porque vai ficar muita linha. Porque o que acontece? Aqui nós estamos trabalhando com uma variável só. Então, aí quando... Porque assim, vocês vão ver isso ainda nesse curso. Quando começa de verdade esse curso, é quando começa a ter mais de uma variável. Quando você só tem uma variável, você só deriva em função dela. Então, se você tiver uma variável só e você jogar a linha ali, a linha é a derivada em relação àquela única variável que você está trabalhando. Se você tem duas variáveis, nós vamos aprender isso nesse curso. Se você tem duas variáveis, você tem como derivar com relação a uma de cada vez. E quando você faz isso, você não pode jogar só a linha. Se você botar só a linha, como é que você identifica em qual variável que você está derivando? E depois ainda tem o problema geométrico, você vai ter que ver a direção dessas derivadas. Então, por isso que a convenção é dx, não x'. Ia ficar complicado você usar essa notação quando você tem um número maior de variáveis. Tá bom? Tá, eu tenho mais uma pergunta. Talvez eu esteja fugindo do assunto. Se não for o caso, você segue, tá, Cris? Tudo bem. É o seguinte, lá em cima, quando a gente tem integral de f de g de x vezes g' de x dx. Entre g' de x e dx tem uma multiplicação? Sim, sim. Eu só não boto esse ponto aí, porque esse dx ele já está sacramentado na integral. Entendi, beleza. Tá? Ele já está sacramentado por causa disso que está acontecendo agora. Você está vendo. Entendeu? Não teria sentido você definir a integral sem o dx. Agora vocês vão começar a entender por quê. Por causa dessa situação que o x pode ter uma função por trás e você tem que derivar ele. Então, na verdade, todas as integrais que a gente fez até agora, implicitamente a gente já fez uma regra da cadeia. Sim, sim. Agora as coisas começam... Sim, porque por trás da função x, o x é uma variável. Quem disse que por trás dela não tem uma função? Quem garante que ela não depende do tempo? Por exemplo, como a gente trabalha com as taxas de variação em cálculo 1. Então você tem que indicar isso, tá? Mas o importante aqui, ó, vamos voltar para a integral aqui, ó. Mas o importante aqui é o seguinte, no momento que você identifica a composição, a função de dentro você chama de u, e o restante todinho da sua integral, observa aqui, ó, o restante todinho da sua integral virou du. Então você escreve a sua integral como sendo f de u du. Olha como ela ficou mais simples quando você fez essa mudança de variável. Porque essa integral que está aqui embaixo, usando a variável u, você já aprendeu a resolver. Basta que a fzão seja uma primitiva da minha função fzinho, lógico, considerando a variável u, que foi a variável que você adotou agora. Por que essa igualdade, essa última igualdade aqui embaixo está certa? Porque a derivada de fzão é fzinho, já foi sacramentado aqui, ó, no enunciado do teorema. E a derivada da constante é zero. Então essa integral aqui você sabe resolver. Então por isso que você pega essa integral que está aqui em cima e você faz uma mudança de variável, transforma ela numa integral mais simples para você resolver. Você vai resolver a sua integral na variável u. U é essa letrinha que a gente está adotando aqui, que todo mundo adota, você poderia usar qualquer. Você vai resolver a sua integral nessa nova variável u. E a resposta final depois você volta para x. Por quê? Porque você sabe que onde apareceu o u é o seu g de x, que você decretou no início. A ideia tá mais ou menos, pessoal? Tá sumindo. Tá encaixando um pouco. Como é que tá o resto da galera aí? Tranquilo também, professor. Vamos em frente, tá? Vamos fazer exemplos. Voltei, ó. Voltei para as integrais que estavam lá atrás.
Vou começar por essa aqui. Ó. X menos 2 à quinta dx. Essa função aqui, tá? É claro que você poderia pegar esse x menos 2 e multiplicar 5 vezes, aí você ia cair num tipo de integral que a gente já sabe resolver lá da primeira aula. Mas se eu mudar o 5 aqui por 50, você já vai ficar meio desamparado, né? Vai ficar complicado aí você multiplicar isso 50 vezes. Vai dar um desânimo, né? Então, tenta entender como é que faz aqui que você se livra disso. Essa função que tá aqui, ó, como eu já falei, ela é uma função composta, tem duas funções por trás dela. Tem a função x menos 2, que é a função de dentro, e a função x à quinta, acompanha meu mouse, que é a função de fora. Então, pela lógica desse teorema, pelo que o teorema me dá, a função que está dentro eu chamo de u. Quem é a função que está dentro aqui, ó? A função que está dentro é x menos 2. Então, eu vou chamar x menos 2 de u. Se u é x menos 2, du, que é a derivada de u, vai ser a derivada dessa galera aqui do lado direito. A derivada de x é dx, que seria 1 vezes dx. E a derivada de menos 2 é 0. Tudo bem? Beleza. Então, se você chama u de x menos 2, o du é exatamente igual a dx. Então, como é que você reescreve essa integral inicial? Onde tem x menos 2, você vai colocar u. E onde tem dx, você vai colocar o du. Então, a sua integral inicial ficou na forma u à quinta sobre... u à quinta du. E a gente já sabe resolver esse tipo de integral para uma potência. A gente soma 1 e coloca lá embaixo. A primitiva de u à quinta, uma primitiva de u à quinta é u à sexta sobre 6. Por quê? Deriva u à sexta sobre 6. Vai jogar o 6 para frente e vai cortar. Vai dar u a 5, mais a constante. A constante você nunca pode esquecer. Então, essa aqui é a primitiva quando você trabalha com u. Mas você não pode dar a resposta em u, porque a sua integral é em x. Então, é só você voltar. Quem que era o u? Que você chamou de u? X menos 2. Então, a resposta é x menos 2 a sexta sobre 6 mais uma constante. Como é que você verifica se isso está certo? Deriva isso aqui com relação a x e você tem que voltar aqui, ó. Me acompanha aqui no mouse, ó. Como é que você deriva isso aqui? Constante é 0, não me incomoda. X menos 2 elevado a 6, a função de fora é x à sexta, a função de dentro é x menos 2. Então, você sabe que a derivada de x à sexta é 6x à quinta. Para usar a regra da cadeia aqui, falta derivar a função de dentro. A função de dentro é x menos 2. A derivada de x menos 2 é 1. Então, isso aqui ficaria 6x menos 2 à quinta sobre 6. Quando você cortar o 6, vai sobrar o x menos 2 à quinta, que é a nossa função original. Foi ou não foi, pessoal? Professor, esse final aí não peguei, não. Vamos lá. Derivando essa parte aí. Pois é. Aí a gente está falando da derivada usando a regra da cadeia, tá? Quando você deriva a regra da cadeia, é o seguinte, ó. Me acompanha aqui, presta atenção. Sei que a minha voz é chata pra caramba, mas vou tentar ajudar. Eu falo pra tentar ajudar. Olha só. X, esquece aquele 6 lá embaixo, ele não vai incomodar. Se concentra no x menos 2 elevado à sexta. X menos 2 elevado à sexta, como é que você vai derivar? Você tem que derivar a função de fora vezes a derivada da função de dentro. A função que está fora é a função x à sexta. Olha a potência aqui, 6. A função que está fora é x à sexta. Então, a derivada seria 6x à quinta. Confere? Certo. Só que você não vai escrever 6x à quinta, porque o x que está ali não é x, é x menos 2. Quem começou a sexta não foi o x, foi o x menos 2. Então, seria 6x menos 2 à quinta. Essa é a derivada de fora, porque você mantém a função de dentro. Beleza? A mesma lógica que tá fazendo com o integral aí, né? Isso. Vezes Trocando por x ao invés de u, né? Isso.
vezes a derivada de dentro. A função de dentro é x menos 2. Quando você derivar x menos 2 dá 1. Então você vai jogar o 6 pra frente, você vai cortar com aquele lá de baixo, aqui vai ficar 5, correto? Aí, e a derivada dessa galera que tá aqui dentro é 1. Então vai sobrar x menos 2 elevado à quinta. Cheguei aqui, ó. Mesma coisa. Você faz a derivada da potência. Tudo bem, gente? Professor, eu só não entendi. Essa parte eu entendi. Eu só não entendi aquela parte ali que você colocou que deu igual a dx. Deu igual a dx? Como que chegou nessa conclusão? Isso aqui é o seguinte. Você tem essa igualdade aqui, certo? U é igual a x menos 2. Então a gente vai derivar os dois lados. A derivada desse lado aqui, a derivada do u eu chamo de du. Então a derivada de u é du. A derivada desse lado aqui, a derivada de menos 2 é 0. A derivada de x é dx. Ah, sim, porque a constante morre ali, né? Tá. Isso. Se u é igual a isso, du é igual a isso. Por isso que você faz a substituição. Observa que a resposta, embora você faça uma mudança de variável, a sua resposta é sempre com a variável que você começa a integral. Isso é importante, tá? Tem muita pegadinha em concurso aí que o pessoal se dá essa resposta aqui, tá errada. A resposta não é u a 6 sobre 6 mais uma constante. A resposta é x menos 2 a 6 sobre 6 mais uma constante. Tá bom? Tudo bem, gente? Estaria errado colocar du ali no início, Aonde? no início da linha. X menos 2 elevado à quinta, du. Aqui? Isso. Você até pode fazer isso, mas aí depois você vai ter que fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma variável só. A gente não aprendeu funções de mais de uma variável. Então, como a gente está trabalhando com funções de uma variável só, não tem sentido você ter uma integral com duas variáveis diferentes. O que está sendo... Tá vendo que a gente transformou tudo que tem x em u? Tá vendo? A integral era toda em x. A integral passou a ser toda em u. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com funções de uma variável só. Ainda não chegou a hora de você fazer integral com... Ainda vai demorar. Acho que vocês nem têm o cálculo 3, né? Você fazer integral com funções de duas variáveis. Vocês vão ter só a derivada. Entendeu? Não tem sentido colocar duas variáveis aqui, porque nós estamos com funções de uma variável só. A gente não chegou em duas variáveis ainda. Então você tem que usar só uma variável para resolver as suas integrais. Por isso que quando você faz essa transformação, tudo vira em função de u. Tá bom? Beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Tem um monte aí. Ó, raiz quadrada de 2x mais 1. Qual é a função que está dentro? Tem uma composição, porque a raiz quadrada não é só de x. Se aí você tivesse raiz quadrada de x, você não teria uma composição, você não teria que usar essa técnica. Mas você tem raiz quadrada de 2x mais 1. Então, a função que está dentro é 2x mais 1. Então, você chama esse miolo aqui de 2x mais 1. Vamos lá. Você quer transformar essa integral aqui numa integral mais simples que você saiba resolver. Então, você vai transformar essa integral numa integral mais simples com uma outra variável. Mas aí todo mundo tem que estar nessa outra variável. Senão você não sabe resolver. Duas variáveis a gente não sabe. Então eu vou chamar u de 2x mais 1. Vamos derivar. Quem é a derivada do u? É du. Quem é a derivada de 2x mais 1? A derivada de 1 é 0. A derivada de 2x é 2dx. Você nunca esquece de derivar o x. Foi ou não foi? Foi. Agora, olha só. O seu du é 2dx. Tá? O que você quer... Qual é o seu objetivo aqui? É transformar essa integral todinha em u. Então, essa primeira parte aqui, quando você chama u de 2x mais 1,
essa primeira parte aqui, ela já virou raiz quadrada de U, porque o que tá dentro virou U. E o que faltou aqui para você transformar em U? Só faltou o dx. Então é por isso que aqui, dessa igualdade aqui, você isola o dx, tudo tá multiplicando aqui. Você isola o dx, que você vai ver que o dx é du sobre 2. Então agora, onde você coloca, onde tem dx, você vai colocar du sobre 2. Foi ou não foi, pessoal? Tem mais alguém aí? Foi, entendi. Sim. Foi tranquilo. Tá? Por isso que você fez essa margem. Cris, por que eu não posso usar 2dx aqui? Porque você quer. O seu objetivo é simplificar a integral, não é piorar. Então, se aqui tem dx, você tem que ver quem é dx nessa nova mudança de variável. Dx nessa nova mudança de variável é du sobre 2. Aí você vem pra cá. Ih, caramba, como é que eu vou fazer agora? Bom, du sobre 2, quem tá por trás é a constante 1/2. Então você vai usar uma daquelas propriedades. A constante não interfere na integral, então você joga ela fora. Olha aqui, ó. Joguei a integral fora. Que integral que sobrou aqui? Raiz quadrada de U du. Por que isso aqui facilitou nossa vida? Porque nós já vimos na aula passada essa integral. Esse U que tá aqui é U elevado a 1/2. Você tá diante de uma integral que tem potência. Quando você tem uma integral que tem potência, basta você somar 1 e colocar no denominador. 1/2 mais 1 dá quanto? Dá 3/2, correto? Correto. Então você colocaria U elevado a 3/2 dividido por 3/2. Só que se eu estou dividindo por 3/2, eu estou pegando o inverso. Por isso que aqui virou 2/3. E U elevado a 3/2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de U ao cubo. Tudo isso é regra de potenciação, tudo isso é aritmética. Então, essa integral que está aqui, nós já sabemos resolver. Ela está aqui, ó, acompanha meu mouse. E esse 1/2 é da propriedade que eu joguei fora. Aí eu vou cortar esse 2 com esse 2, vai sobrar, nunca esquecendo da constante, né? Vai sobrar raiz quadrada de U ao cubo sobre 3 mais a constante. Aqui, você não vai deixar essa resposta aqui, porque é só integral em função de x. Quem é o U que você chamou desde o princípio? 2x mais 1. Então, onde tem U, você vai colocar 2x mais 1. Então, a resposta dessa integral aqui é isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2x mais 1 ao cubo sobre 3 mais a constante. Foi ou não foi? Foi. Foi. Tranquilo, pessoal? Ainda tem gente aí ou o pessoal já correu? Não, tamo aqui, pô. Vamos que vamos. No próximo exemplo, aí o 4 é para sair vermelho, é porque quando a gente abre, eu faço esse trabalho todo no meu computador e para gravar aula e tal, eu boto aqui no notebook, aí ele tem essas graças aí, ele faz essas graças, mas é 4x está em vermelho. A função de fora é seno, a função de dentro é 4x. É claro que se essa integral fosse integral de seno de x, a gente não precisava fazer técnica nenhuma, porque a gente já aprendeu. Mas uma integral aqui não é de seno de x, é de seno de 4x. Quem é a função de fora? É seno. Quem é a função de dentro? É 4x. Então, a gente vai chamar o que está dentro de u. O eu vou chamar de 4x. Então, eu vou derivar. A derivada de u é du, a derivada de 4x é 4, derivada de x, 4dx. Quem é que você precisa para substituir aqui? O dx. O dx é du sobre 4. Então, você vai pegar essa integral que está aqui e vai transformar toda ela em u. Seno de 4x virou seno de u. Quem é que é o dx? Du sobre 4. Du sobre 4 tem 1/4 aqui na brincadeira que eu jogo fora da integral, que eu já sei que isso pode fazer. É aquela propriedade do teorema. Certo? Aí sobra 1/4 do seno de u du. Qual é a função que derivando dá seno de u? Menos o cosseno de u. Que eu sei que a derivada do cosseno é menos o seno. Se eu colocar um sinal negativo na frente, fechou. Então, essa integral aqui, eu sei resolver. É menos 1/4 do cosseno de u, lógico, mais a constante. Mas quem é o u? O u é 4x. Então, onde tem u, eu coloco 4x.
Então a resposta final é essa aqui, em função de x. Sim ou não? Conseguiram acompanhar, pessoal? Sim. Sim. Sim, Cris. Foi de boa. Beleza, obrigada pelo retorno aí, ajuda pra caramba, tá? Aqui, ó, mais uma integral, ó. Pô, caramba, Cris. Eita, agora tem a composição, mas tem um monte de coisa sobrando aí, vamos resolver. Como é que você bate o olho e sabe que você vai usar essa técnica? Tem uma composição aí, ó. Por quê? Porque ao invés de ser e de x, é de x ao quadrado menos 1. Quem é a função de dentro? É sempre tudo que está na potência de e. Então, quem é que eu vou chamar de u aqui? X ao quadrado menos 1, que tiver na potência de e. Tá vendo? Chamei de u que está lá em cima. Agora vamos resolver. Antes de se desesperar, resolve isso aí. U é x ao quadrado menos 1. Então, quem é du? Derivada de menos 1 é 0. Então, o du ficou o quê? Ficou a derivada de x ao quadrado, o que que é? É 2x dx. Mas, presta atenção. Quando você chama u de x ao quadrado menos 1, o que que fica sobrando na integral lá em cima? Fica sobrando esse x aqui junto com esse dx, não fica? Só que esse x dx, você pode tirar ele daqui, ó. Se você isolar x dx aqui, virou du sobre 2, ó. Aí você pega essa integral aqui, ó. Parece toda marrenta, metida, né? Metida gostosona aí, ó. Aí você vai escrever o quê? E elevado a x ao quadrado menos 1 ficou e elevado a u. E esse x dx aqui virou du sobre 2. Então a nossa integral, essa integral aí, ó, metida besta, ela ficou da forma e de u, du sobre 2. Du sobre 2 tem um meio que você joga fora. Então essa integral virou um meio da integral de e de u du, que a gente já sabe resolver. Qual é a função que derivando da e de u? A própria e de u. Então, eu resolvi ela na forma de u. Só que quem era o u? O u é x ao quadrado menos 1. Então, eu volto e substituo para dar a resposta final. Foi ou não foi? Alô? Foi de boas. Olha só, a diferença dessa integral para todas as que a gente já viu é que essas três primeiras que eu mostrei para vocês, só sobrava dx quando a gente chamava alguma coisa de u. Essa integral aqui, além de sobrar o dx, também sobrou um x, mas não tem problema, eu consigo matar eles aqui, ó. Por isso que é importante, para usar essa técnica, é importante que você tenha a seguinte visão. Você vai chamar alguma coisa de u, o resto todo vai ficar em função de u também. O resto todo vai ser alguma constante du. Então, esse x dx aqui, que é o resto que eu estou falando, eu isolo ele aqui e ele virou du sobre 2. Olha como é que ficou. Olha como é que era a integral em x. Olha aqui. E olha como é que é a integral em u. Molinho, né? Então você resolve ela em u, depois você volta para x. Essa é a ideia dessa técnica. Foi ou não foi? Foi. Beleza. Aí, ó. Olha essa outra integral aí, ó. Caramba, Cris, que vucu-vucu. Olha aí, ó. X ao quadrado, 1 menos 5x ao cubo, tudo isso a 7 dx. Você primeiro, antes de você se desesperar, você cata a composição. Vai atrás da composição. É x ao quadrado que está compondo? Não. Da mesma forma que no exemplo 4. Era o x que tinha composição? Não. Era o e elevado a x ao quadrado menos 1. Agora, nessa situação, é o x ao quadrado que tem composição? Não, 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 não. Quem tem composição é esse pedaço aqui, ó. 1 menos 5x ao cubo elevado a 7. Então, se concentra nesse pedaço. Nesse pedaço aqui, qual é a função de dentro? 1 menos 5x ao cubo. Chama isso de u. E antes de se desesperar, deriva.
Vamos derivar essa igualdade aqui. Quem é derivada do u, du. Quem é derivada de 1 é 0. Quem é derivada de menos 5x ao cubo, menos... Você joga o 3 para frente, então ficaria menos 15x ao quadrado. Mas tem aquela história do x, então você bota dx. Nunca esqueça do dx quando você derivar. Então, aqui você tem o que você obteve derivando os dois lados. Tudo bem até aqui, pessoal? Show. Continua aí Tudo. firme, todo mundo firme e forte aí, né? Sim, tranquilo. Então, olha só. Uhum. E agora, Cris, o que eu vou fazer? Você olha para sua integral. Quando você chamou aquela galera de vermelho de u, isso virou u elevado a 7. E sobrou quem aqui? Sobrou x ao quadrado dx. Olha ele aparecendo aqui, ó. Então, esse x ao quadrado dx você isola. Vai sobrar du sobre menos 15. Por que isso resolveu o seu problema? Você vai pegar a sua integral que está em x, aquele pedacinho ali, 1 menos 5x ao cubo, você chamou de u, vai virar u a 7, e o x ao quadrado dx que sobrou vai virar du sobre menos 15. Só que du sobre menos 15 tem o menos 1 sobre 15, que é uma constante, então você joga fora da integral. Olha que integral que virou aqui. Uma potência, gente. Uma potência de 7. Matamos ela. U elevado a 7, quem é a primitiva? U a 8 sobre 8. Já vimos isso na aula passada. U a 8 sobre 8. Só fiz a multiplicação aqui. E quem é que eu chamei de U para você dar a resposta final? 1 menos 5x ao cubo. Tá aí a resposta. Você mata a integral jogando todinha ela numa outra variável. É claro que você vai fazer isso de tal forma que essa outra integral que apareça nessa outra variável seja mais simples. Não tem sentido você transformar essa integral numa integral mais difícil. O objetivo todo das técnicas é você simplificar a integral a tal ponto de que você conseguir resolver. Aí você fica com cara de bobo, feliz, igual o menino que tá escrevendo ali, ó. Pô, consegui matar uma integral malucona em x, botei ela pra u, matei a charada, peguei a danada. Tudo bem, gente? Beleza. Foi ou não foi? Foi. Professora, Pode falar. Foi. esse finalzinho, pode repetir? Só o finalzinho. Claro. Só falar pra mim. Até aqui. A última linha, Aqui? até a última linha. Então Isso. vamos lá. Até aqui tudo bem? Sim. Então olha só. O que eu vou fazer aqui? Menos 1 a 15 sobre 15 é uma constante, eu vou deixar bonitinha aqui, tá? Sim. Não mexo na constante não, deixa ela quieta. Vai multiplicar o que sobrar da integral. Se a minha integral é uma potência, independente, pode ser qualquer potência racional. Aqui o caso é 7. Você sempre resolve ela somando 1 e colocando lá embaixo. Então, essa integral que está aqui, a resposta dela é u sobre 8 sobre... Perdão, u elevado a 8 sobre 8. É esse pedaço aqui. Ok. Por que isso é verdade? Quando você derivar u elevado a 8, isso fica 8u elevado a 7. E o 8 vai cortar com esse 8 e você voltou para o u a 7. Então, essa integral aqui, esse pedaço aqui, tá aqui, ó. Sempre com a constante. Tá aqui, tá vendo? Sim, sim. Agora, o que foi feito? Eu peguei esse 15 e multipliquei por 8, 120, tá? Esse menos aqui, joguei aqui na frente. O que é u elevado a 8? Quem é que eu chamei de u? Aqui, ó. 1 menos 5x ao cubo. Então, onde tem u, eu escrevo 1 menos 5x ao cubo. Ah, faltou o 8 aqui, ó. Tá faltando um 8 aqui, tá, pessoal? Eu vou arrumar. Nossa, Acho que foi por isso que eu não tinha entendido. Tá faltando Ok. 8 aí, ó. Eu devia estar com fome já na hora que eu tava preparando isso aí e eu dei uma lanchada nele. Mas eu boto ele de volta aí. Tá? Tá faltando 8 aí. Desculpem aí o erro de digitação, tá bom? Mas aí eu mando pra vocês. Eu vou anotar aqui tranquilo. que
Daí eu anoto aqui que antes de mandar pra vocês eu corrijo. Então esse aqui é o exemplo 5, né? Exemplo 5. Então é 1 menos 5x ao cubo. Tá vendo que tem o parênteses e não tem o 8 lá em cima, tá vendo? Vou deixar aqui que daí eu já sei. Isso aqui é nós estamos em cálculo 2, né? Certo? Vamos em frente? Sim. Alguma dúvida até aí, pessoal? Bora. Vambora. Integração por partes. Essa é a segunda técnica que nós temos aí no programa para vocês. Essa matéria já é de cálculo 2, tá, galera? Depois eu vou voltar para cálculo 1 para integral definida. Porque eu já falei que eu apresento uma ordem diferente. Tem muitos autores que fazem assim também, tá? Não é mérito meu essa sacada didática, tá? Olha. A primeira técnica, que a gente chama de mudança de variável, usando essa regra da cadeia, esse negócio, vocês transformavam uma integral, vou pegar aqui, todinha de x usando uma variável. Agora, nós vamos usar duas variáveis. Aí você já vai gritar, mas você falou que não podia ter duas variáveis. Eu vou mostrar pra você como é que funciona essas duas, como é que funciona esse jogo de duas variáveis aqui. Você não vai resolver uma integral em duas variáveis. Você vai usar uma substituição de tal forma, preste atenção, quando você integrar, por exemplo, aqui, ó, u dv, você vai estar usando uma variável somente. Vou mostrar como. Da mesma forma que v du, vai ficar tudo em função de x e você vai conseguir resolver. Isso aqui é só para te ajudar essa conta. Tá? Só para mostrar para você de onde é que vem essa igualdade aí. Porque olhando assim, você pensa, caramba, tem um monte de variável aí, Cris. Esse u e esse v aí que vocês estão vendo são funções de x, tá? Esse u e esse v, essa variável u e essa variável v que aparece nessa brincadeira são funções de x, que dependem de x. Então, na verdade, tudo que você está fazendo aqui é em função de x. Vou explicar para vocês rapidinho por que isso aqui funciona. Isso aqui é bem tranquilo. Preste atenção. Quem é aí que lembra da regra do produto? Porque a derivada ela se comporta muito bem com a adição, né? A derivada se comporta muito bem com a subtração. E a derivada também se comporta muito bem quando você tem uma constante multiplicando uma função. Agora, quando você tem o produto, para você derivar um produto, segue meu mouse aqui, vamos lembrar lá do cálculo 1. Para você derivar um produto, observa que u e v são duas funções de x, ó, como eu estava falando, ó. U e v, que aparece nessa fórmula, tá? Que vocês vão usar isso como uma fórmula para resolver fazer as contas. Isso aí são duas funções de x. Então eu vou derivar. Como é que você deriva o produto? Você deriva o primeiro, multiplica pelo segundo e soma ao contrário. Essa é a regra do produto. Você deriva a primeira função multiplicando, mantendo a segunda. Mas você pega a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. Então você vai derivar as duas, só que você vai derivar, quando você vai aplicar a regra, você aplica a derivada, você usa, perdão, a derivada em momentos distintos. Você deriva a primeira, multiplica pela segunda, soma a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo bem, gente? Beleza. Você começa, observa que você começa essa brincadeira usando derivada. Bom, então se esse lado da esquerda é igual a esse lado da direita, eu vou integrar os dois lados. Se essa função que está aqui é igual a essa função que está aqui, tudo depende de x, eu vou integrar dos dois lados em função de x, por isso que aparece esse dx aqui, porque eu sei que a minha integral não vive sem o dx, certo? Então, do lado esquerdo, o meu integrando é esse produto aqui com a derivada, e do lado direito é essa soma maluca aqui, beleza? Foi?
Sim. Foi. Então, olha só. Lembra dessa propriedade aqui, ó? Vou voltar aqui. Cadê você? Aqui, ó. Quando você tem, presta atenção, quando você tem a integral de uma derivada, a resposta é a função mais a constante, tá vendo? Se aqui dentro é a derivada de f, aqui fora é fzinho. Agora olha aqui, ó, pro que a gente tá fazendo, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção, aqui você tem a integral, não é uma derivada isso aqui, ó. Essa aqui não é a derivada dessa função aqui? Então, pela aquela propriedade, você pega só a função mais a constante. Quando era fzinho aqui dentro, aqui você tinha um f', você pegava só a propriedade, pegava só fzinho aqui. Agora você tem, a função agora é u vezes v. Então, você usa aquela propriedade e esse lado esquerdo vira isso aqui, ó. Sempre sem esquecer a constante. Foi ou não foi, pessoal? Você só tá usando aquela propriedade. Se aqui dentro fosse fzinho linha, aqui seria f. Aqui seria a derivada de f, mas aqui é a derivada de u vezes v. Então aqui você só usa u vezes v. A derivada some, beleza? Tranquilo? Show. Uhum. Agora, olha só, do lado direito, você tem uma soma aqui, ó. Você tem uma integral, você tem essa função aqui, mais essa função aqui. Então, tem aquela propriedade que é a integral da soma e a soma das integrais. Então, eu vou separar, vou pegar a integral disso mais a integral disso. Quando eu fizer a integral disso, dessa primeira aqui, essas duas funções, u' e v, estão multiplicando. Então, tanto faz escrever u' vezes v, como v vezes u', que foi o que eu fiz aqui. Mas eu quebrei a integral no meio porque ela é uma adição. Beleza? Então, essa integral virou essa mais essa. Tudo bem? Beleza. Agora, ao invés de ficar falando u de x, v de x, eu vou chamar tudo que é u de x de u e tudo que é v de x de v. Certo? Então, aqui, ó, esse lado aqui vai ficar u vezes v, essa constante aqui, ó, depois eu explico pra vocês o que acontece com ela, tá? Depois eu explico. Por enquanto, essa parte aqui fica u vezes v, tá bom? Beleza? Sim. Uhum. Essa parte aqui, ó, fica v, ó. Esse u' de x dx, ele é exatamente a derivada de u. Se o u é igual a u de x, acompanha meu mouse. Quando eu digo que u é igual a u de x, o du é a derivada desse lado é igual à derivada desse lado. A derivada desse lado é du, tá aqui. A derivada de u de x é u' vezes dx, é aquela parada da regra da cadeia. Então, esse u' x dx, esse pedaço aqui, virou meu du. Então, por isso que essa parcela aqui virou v du. Da mesma forma, essa parcela que tá aqui, ó, o u de x vira u e o v' de x dx vira o dv. Aqui, ó, se o v é igual a v de x, o d, a derivada de v, o dv é a derivada de v de x, que é v' de x vezes o dx. Eu nunca posso esquecer de derivar o x. Então, eu reescrevi tudo isso aqui assim. Essa constante aqui não tem perigo, não tem problema ela sumir, porque essas integrais que estão aparecendo aqui, elas também, como resposta, têm constante. Então, você junta ela quando você der a resposta final. Não tem problema. Quando você der a resposta final, essa integral aqui tem uma constante C1, essa é uma integral aqui tem uma constante C2, e tinha esse C aqui. Você junta todo mundo e chama de C, porque você está representando todos os reais. Isso não é problema. Agora, tá vendo essa igualdade que sobrou aqui? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, Cris, eu fiquei com uma pequena dúvida. Sim, tá tranquilo. Tá, pode falar. Quem é que tá com dúvida aí? Aqui, temos que du igual a u' x dx. Essa igualdade que eu achei que... Tá. Olha aqui. Tá vendo u? Tá vendo essa igualdade aqui? U igual a u de x.
Tá vendo? O que a gente vai fazer? Vai derivar os dois lados. Quando eu derivo U, isso vira DU. Quando eu derivo esse lado aqui, quem é a derivada de U de X? A derivada de U de X é U' de X vezes dx. Você não pode deixar de derivar o X porque você não sabe se tem uma função por trás dele. Então você usa a regra da cadeia. Ah, é uma regra da cadeia. Isso. Da mesma forma para o V. Então você reescreveu, você começa com a regra com a regra do produto aqui, ó, tá vendo? Você tem duas funções de X, você começa com a regra do produto e você chega aqui nessa formulazinha aqui. Qual é a diferença dessa do teorema para essa aqui? Você simplesmente isolou o dv, ó. Vem aqui, ó. O que está sendo dito aqui? Que a integral de u dv é uv menos a integral de v du. Essa formulazinha vocês vão injetar na veia. Vocês vão usar direto. Então, olha aqui, ó. Cris, como é que chegou aqui, ó? Tá vendo? Aqui, ó. UDV. Cadê o UDV? Não tá aqui, ó? Não tá aqui? Ó, UDV. Você vai isolar ele, vai passar esse cara pra cá negativo. Somar com o simétrico pra dar zero. Então, esse cara aparece negativo aqui. Então, aparece UV menos a integral de VDU, que é exatamente isso aqui. Então é por isso que você vai usar essa fórmula. O que está por trás disso tudo aí é a regra do produto. Foi ou não foi? Alô? Tem alguém vivo ainda aí? Foi. Tava aqui. Tá? Só para mostrar para você, porque assim, nas escolhas, como é que eu posso dizer? Na aplicação dessa técnica, eu fiz questão de mostrar essa conta para vocês, porque na aplicação dessa técnica, a gente vai ter que vai ter que escolher quem a gente vai chamar de U, quem a gente vai chamar de DV. E eu achei interessante mostrar para vocês aonde que saiu isso, tá? De onde é que nasceu essa... Você pode pensar, é uma fórmula matemática complicada que nasceu de uma ideia lá de uma maçã que caiu na cabeça do cara. Não, essa aí você simplesmente pegou lá a derivada do produto, fez a derivada do produto lá, integrou dos dois lados, fez uma brincadeira aí de variáveis, chamando U, chamando V, e você chegou na fórmula que você vai usar a partir de agora. Então, o grande lance de aplicar essa técnica é você adivinhar, é você descobrir quem que você vai chamar de U, quem que vai ser o seu V e, consequentemente, então, DU e DV. Como é que você escolhe? Como é que você descobre quem é quem? Porque vocês concordam comigo? Vê se vocês concordam comigo. Que no momento que você diz, ó, esse aqui é o U, esse aqui é o V, esse aqui é o DU e esse aqui é o DV. No momento que você identifica todas essas variáveis, a resolução da sua integração é aplicar a fórmula, correto? Correto. Sim. Então, no momento que você identifica, ó, esse cara é o U, então, eu vou explicar pra vocês aqui rapidinho por que a gente não usou essa igualdade aqui, ó, por que não se usa essa igualdade aqui, por que se usa essa aqui, porque essa aqui é mais fácil de você fazer as contas. O que você vai fazer? A integral que você não conseguiu resolver, presta bastante atenção. Algumas integrais você consegue resolver com mais de uma técnica. Tem as integrais que são imediatas, que você não precisa de técnica nenhuma. São aquelas primeiras que a gente viu, né? São as mais simples. Tem algumas parecidas com aquelas. Tem as integrais que você só conseguiu resolver com mudança de variável, que foi a primeira técnica que a gente aprendeu, e agora você está aprendendo a integração por partes. Algumas integrais você consegue resolver tanto com integração por partes, como
com mudança de variável. Qual é a não sei se eu chamo de dica, conselho, porque eu nunca gosto de falar isso para as pessoas, né? Mas eu vou dizer o que eu faria. Como é que eu faria? Eu primeiro tentaria usar mudança de variável e depois integração por partes. Porque a aplicação, essa técnica da integração por partes, ela dá muito mais trabalho. Então, antes de você sair enlouquecido tentando aplicar essa fórmula, você tenta fazer a mudança de variável escolhendo U e tendo DU, porque ela é bem mais simples de usar. Na mudança de variável, como você está vendo aí, você só tem que se preocupar com U e DU. Aqui nessa integração por partes, você tem mais coisas para você pensar, mais coisas para você procurar. Então, qual é a ideia da integral? Como é que você vai usar essa fórmula? Essa integral que vocês estão vendo à esquerda aqui, ó, que está passando o meu mouse, vocês vão ter uma integral que vocês não conseguiram resolver nem de forma imediata, nem com mudança de variável, e vocês vão ter que dar por integração por partes. Então, essa variável que você tem aqui à esquerda é a variável em x que você tinha inicialmente e transformou ela nessa cara. No momento que você pega a sua integral maluquete lá em x, que você não sabe resolver, e transforma ela nessa cara, ou seja, identifica quem é u e quem é dv, você vai atrás. Se você identifica quem é u, você tem que calcular o du, porque ele vai aparecer aqui na fórmula. No momento que você identifica quem é o dv, você tem que achar o v, porque ele vai aparecer na fórmula. E você ainda vai ter que fazer uma conta aqui nessa fórmula. Então, essa técnica aqui, ela é um pouquinho mais delicada que a mudança de variáveis. Dá mais conta, dá mais trabalho, mas não é impossível não, tá? O grande segredo dela é você escolher você identificar corretamente o que você tem em x com as variáveis que vão aparecer na fórmula. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Alô? Já meteram o pé? Ou eu que caí de novo? Deixa eu ver. Estão aí, pessoal? Não é? Fui eu que caí de novo? Não é possível. Meus amores, me desculpem, tô aqui cheia de band-aid de tanto cair. Essa minha internet, ela nunca me deixa na mão. Já fiz não sei quantas lives lá com o pessoal dos jogos. Não sou eu que apareço não, eu fico só nos bastidores. E nunca teve problema. Agora com você, cálculo 1 também, gente, eu passei o semestre inteiro, o semestre passado não caí uma vez. Mas é porque tá chovendo. Tá chovendo? Eu não tô escutando nada aqui. Mas tudo bem. Vocês, deixa eu só finalizar aqui pra ver se vocês... Eu falei pra caramba, vocês não tem noção. Vocês vão ver o vídeo, vocês vão rir pra caramba. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei falando, já empolguei a falar da integração. Mas no vídeo vai aparecer o que você falou? Vai, porque o vídeo não depende da internet, o vídeo é OBS. Eu não tô gravando pelo Meet, entendeu? No vídeo vai aparecer igual a doida aqui. Será que eu caí? Vocês vão rir. Eu não vou nem cortar, vou deixar. Vocês chegaram a ver esse slide aí? Sim, parou no início dele. Então o que eu falei pra caramba, depois vocês não escutaram. Não, eu só falei, pessoal, que essa técnica aqui,
você só usa ela depois de você tentar fazer mudança por variáveis. Vocês chegaram a escutar isso? Chegando. Então Sim. tá, então tá. E só pra finalizar aqui, o objetivo dessa técnica, você usa essa igualdade aqui ao invés dessa aqui, também falei por quê? Não. Tá, então, ao invés de você usar essa igualdade aqui, ó, que é da onde vem a fórmula, você usa essa aqui, ó. O que você vai fazer? Essa integral que tá à esquerda, todo mundo me ouvindo? Ouvindo. Sim. Porque o negócio aqui é tão brutal que eu não sei quando eu caio, porque não aparece aqui na tela, né? É porque fica aquele silêncio. Então, olha só. Deixa eu correr aqui antes de cair de novo. Então, olha só. Essa integral que tá na esquerda aqui, u dv, vai ser a integral que você vai ter toda em x. Você vai ter uma integral maluquete lá para resolver com a variável x. Alguma coisa dela você vai chamar de u e o restante dela você vai chamar de dv. Tudo bem? Certo. Aí o que você vai ter que fazer? O que você chamou de u, você vai ter que fazer uma conta para achar o du, porque vai aparecer aqui na fórmula. O que você chamou de dv, você vai ter que fazer uma conta para achar o v, porque também aparece aqui na fórmula. Depois que você achou todo mundo, depois que você tem o u, o du, o v e o dv, aí você vem e aplica essa fórmula. Cris, mas tem uma integral ainda no meio aí para resolver. Tudo bem. Essa integral que vai aparecer aqui no meio para resolver, você tem que fazer essas escolhas aqui, ó, de tal forma que essa integral que apareça aqui seja muito mais simples que a inicial. Então, isso também é uma forma de você se guiar nas suas escolhas, porque você pode fazer diversas escolhas. Depois eu vou dar um bizu nisso também, tá? Fiquem calmos. Sem suicídio. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, não tem problema, tá? Eu consigo contornar essa situação junto com vocês. Vou dar umas dicas bem legais aqui de quem vocês têm que escolher, tá? Mas isso é importante, porque, por exemplo, se você... Não, Cris, eu não quero chamar esse cara de U, eu quero chamar aquele. Posso? Pode, mas cuidado, porque você pode chegar aqui, ó. Você pode chegar aqui nessa integral aqui, tendo uma integral mais difícil do que a que você começou a conta. Então, não vai valer a pena, entendeu? Então, por isso que essas escolhas, essa escolha das variáveis é muito importante. Porque você tem que chegar você tem que obter uma integral mais simples aqui, quando você escrever VDU, para você poder resolver essa fórmula. Mas é claro que eu vou deixar isso para a próxima aula, porque nosso tempo já estourou, tá? Aí na próxima aula, vocês segurem o coração, segurem a emoção aí, tá? Na próxima aula, a gente faz... Eu tenho uns exemplos bem legais que eu separei para explicar essa técnica. E depois também uns bizu bem legais que eu consegui encontrar uns argumentos científicos, uns artigos. Por incrível que pareça, eu consegui encontrar um artigo que ele te dá o bizu de como fazer essas escolhas. Vocês vão gostar. Alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Não. Tudo certo. Tudo bem? Então tá bom. Show.